E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Andrew é um estudante do ensino médio que mora em Seattle com sua mãe doente e seu pai abusivo. Andrew é um excluído, tendo poucos ou nenhum amigo e sendo relativamente desconhecido em sua escola. Cansado do abuso do pai, Andrew decide comprar uma câmera como uma espécie de dissuasão para seu pai. Andrew diz ao pai que ele vai gravar tudo a partir daquele ponto. Andrew visita sua mãe acamada, Karen, e ela lhe deseja um bom dia na escola. O primo e melhor amigo de Andrew, Matt, o busca, e eles dois seguem para a escola. Matt dá a Andrew conselhos de sabedoria de filósofos que ele tem lido, e Andrew o provoca. Andrew passa algum tempo gravando sua escola, mostrando a câmera onde ele come e passa o tempo. Alguns adolescentes intimidam Andrew e levam sua câmera zombando dele. Eles eventualmente devolvem depois de ridicularizá-lo. No caminho para casa, Matt convida Andrew para uma festa, mas Andrew recusa. Matt insiste em fazer Andrew acreditar que sair pode lhe fazer muito bem. Andrew relutantemente concorda. Em casa, Andrew revisa sua gravação quando seu pai, Richard, invade o quarto. Richard dá um tapa em Andrew no rosto, derrubando-o no chão. Richard, com raiva, diz a Andrew que ele deve fazer o que lhe disseram. Mais tarde, Matt e Andrew chegam à festa e se separam. Andrew grava a festa vendo as pessoas se divertindo e dançando. Ele então vê Casey, uma garota que também grava seu dia para seu vlog. Matt aparece e tenta impressionar Casey de maneira desajeitada usando jargão filosófico. Andrew se mete em problemas quando um cara acusa Andrew de filmar sua namorada. Andrew sai da festa e vai para o estacionamento. Ele chora enquanto limpa a sujeira de sua câmera. Andrew está frustrado, sentindo que não pertence à multidão. Steve, o garoto popular que está concorrendo à presidência da classe, chama Andrew e o convida para se juntar a ele e seus amigos. Steve diz que ele e Matt encontraram algo na floresta e pede para Andrew filmar o que eles descobriram. Andrew se junta a Steve. Eles chegam a um buraco no meio de uma clareira. Eles ouvem sons estranhos vindo do buraco e Steve mergulha para explorar. Eles exploram mais fundo do buraco e encontram uma caverna contendo um enorme cristal brilhante. Ele começa a vibrar e tudo começa a tremer antes de ficar escuro. Algumas semanas depois, Matt, Steve e Andrew estão em um quintal onde jogam bola um para o outro. Quando Matt arremessa a bola para Steve, a bola desvia para a direita e atinge Steve de lado. Matt então arremessa a bola para Andrew e Andrew para a bola no ar com sua mente. O nariz de Andrew começa a sangrar e ele a solta. Os três então brincam com peças de Lego dentro de casa e fazem as peças levitarem sem tocá-las. Parece que o cristal misterioso lhes deu o poder de telecinese. Mais tarde eles decidem voltar ao buraco, mas veem que a terra o encheu completamente. As autoridades também chegam e dizem aos garotos para se manterem afastados do local. No caminho para casa, Steve e Andrew falam sobre suas famílias. Andrew conta a Steve sobre sua mãe e seu pai que costumava ser bombeiro. Um acidente machucou Richard e ele agora fica em casa e recebe cheques de seguro do governo. Steve também compartilha alguns problemas em casa com seus pais. Em casa, Andrew pratica levitar sua câmera. Ele ouve seu pai ao telefone implorando a alguém por mais ajuda médica para Karen. Richard diz que não pode mais pagar a medicação de Karen, mas sua situação está piorando. No dia seguinte, Andrew leva Karen para passear na marina, e a dupla aproveita um tempo adorável. Mais tarde, os garotos estão novamente do lado de fora praticando seus poderes jogando pedras em um lago. Andrew pergunta a Matt se ele gosta dele e Matt diz que sim, mas que costumava achar Andrew difícil de se comunicar. Andrew então pergunta se ele acha que podem fazer mais com seus poderes. Na escola, Matt teoriza que seu poder é equivalente ao músculo que eles têm que melhorar para que fique mais forte. Na noite anterior, ele diz que conseguiu levantar sua cama do chão sem ter o sangramento no nariz. Se eles levantarem algo muito pesado ou tentarem fazer algo muito complicado, isso estressará seu poder e seu nariz começará a sangrar. Ele sugere uma progressão lenta para melhorar sua força. Andrew então sugere ir a um lugar público para praticar suas habilidades, e eles decidem fazer isso em um supermercado. Eles começam a brincar com as pessoas fazendo pegadinhas inofensivas. Andrew faz um carrinho de compras rolar e Steve assusta uma criança levantando um brinquedo. E Matt tenta tirar um pedaço de goma da boca de uma pessoa, mas acaba acertando ela. Em uma lanchonete, Andrew tenta espetar Matt com um garfo para mostrar como seus poderes podem até protegê-los de objetos cortantes e projéteis. Andrew então manifesta uma imagem da Virgem Maria em seu prato de panquecas, assustando uma das garçonetes. Os meninos estão se divertindo usando seus poderes de maneira tola. No estacionamento, Steve tenta pregar uma peça em uma mulher. Ele consegue mover o carro dela para um lugar de estacionamento diferente. Matt e Andrew ficam impressionados observando que isso provavelmente é o mais pesado que eles já levantaram. O nariz de Steve começa a sangrar profundamente, mas ele afirma que se sente bem. A mulher volta e todos riem de sua confusão. Mais tarde eles estão dirigindo para casa quando um caminhão atrás deles começa a buzinar.
Andrew intervém tentando fazer o caminhão desviar um pouco, mas acaba forçando demais. O caminhão sai da estrada e cai em um desfiladeiro, caindo em um rio. Os garotos correm para ajudar e Steven mergulha na água para resgatar o motorista. Eles então chamam a polícia. Steve está visivelmente abalado pelo que aconteceu e Matt confronta Andrew. Andrew parece indiferente e distante enquanto Matt se dirige a ele dizendo que colocou alguém em grave perigo. Matt diz que seus poderes estão se tornando mais fortes e mais difíceis de controlar e propõe estabelecer regras. No dia seguinte eles se encontram com Steve em um aterro e veem que ele está levitando acima deles. Ele os encoraja a tentar também. Matt vai primeiro, mas tem problemas para se levantar do chão, caindo várias vezes. Andrew tenta em seguida e consegue se levantar extasiado por poder flutuar. Ele se junta a Steven e os dois comemoram. Mais tarde os garotos estão voando através das nuvens. Eles aceleram pelo céu voando uns sobre os outros a velocidades incríveis. Eles até começam a jogar futebol pegando no ar. Eles desaceleram flutuando acima quando um avião de repente voa perto deles. Steve é derrubado e Andrew voa para salvá-lo. Ele agarra Steve, mas eles continuam caindo. Andrew desacelera alguns segundos antes de atingirem o chão e eles ficam ilesos. Matt se junta a eles e todos começam a rir e celebrar entre si, felizes por serem os primeiros humanos a voar. Eles então se reúnem para uma noite de sono na casa de Steve, e Andrew lhes diz que aquele dia foi o melhor dia de sua vida inteira. No dia seguinte na escola eles planejam fazer uma viagem ao redor do mundo, voando para seus destinos dos sonhos. Steve diz que está planejando uma viagem de fim de semana para o Havaí, e Andrew diz que quer ir para o Tibete pensando em como é bonito e tranquilo, dizendo que os monges lá alcançaram um alto nível de iluminação. Matt depois se encontra com Casey entregando-lhe uma doação. Ele diz que é para a seca que ela mencionou em um de seus vlogs. Casey então diz a Matt que ele pode simplesmente enviar pelo correio. Casey pergunta a Matt o motivo de sua mudança repentina, dizendo que ele costumava ser muito inteligente para se relacionar, e agora parece se importar muito com questões mundiais e começa a sair com as pessoas. Matt diz que ele mudou e que agora tem uma melhor compreensão das pessoas. Ele diz a Casey que também quer sair com ela, mas Casey fecha a porta na cara dele. Andrew e Steve ficam juntos no topo de um prédio, e Steve fica impressionado com a utilização do poder de Andrew, vendo que ele pode levitar sua câmera com destreza. Andrew então diz que esteve sozinho por muito tempo antes de eles ganharem poderes. Ele não costumava sair com Matt mesmo sendo primos. Steve então propõe que eles participem do show de talentos da escola, dizendo a Andrew que o ajudará com a apresentação. Andrew então se prepara para o show de talentos exibindo sua vestimenta para Karen. Ao sair, Richard o chama e diz que está suspeitando dele. Richard diz que sabe que Andrew está aprontando algo. No show de talentos, Matt opera a câmera e ele encontra Casey, que também está gravando o evento. Steve e Andrew aparecem no palco e começam seu show de mágica. As ilusões e truques são basicamente brincadeira para Andrew, usando suas habilidades telecinéticas. Os dois realizam um grande show com seus colegas de escola torcendo durante toda a apresentação. Matt e Andrew então vão a uma festa em uma casa onde todos os cumprimentam. Finalmente Andrew experimenta como é ser notado e apreciado. Todo o evento é muito validante para ele. Andrew conhece uma garota com cabelo rosa na festa, e eles começam a conversar e se dão bem imediatamente. Andrew se diverte na festa enquanto Matt fica com a câmera. Ele deixa uma mensagem doce para Andrew, mas Casey o vê e o convida a sair da festa. Steve se torna um novo cameraman e ele procura Andrew. Ele sobe para descobrir que Andrew havia vomitado em cima da garota com quem estava. Steve entra rindo, mas Andrew não leva a situação na brincadeira. Ele grita com Steve dizendo-lhe para ir embora. No dia seguinte, Andrew brinca com uma aranha antes de fazê-la levitar e a dividir em pedaços. Richard é então visto olhando pelo quarto de Andrew e vê a câmera. Richard então confronta Andrew sobre gastar muito dinheiro em uma câmera enquanto mal tem dinheiro para a medicação de sua mãe. Richard continua gritando com ele e Andrew responde irritando Richard. Richard então ataca Andrew segurando-o, mas Andrew reage usando seus poderes para dominar Richard. Andrew diz que pode esmagá-lo se quisesse e então o joga no chão. Richard fica gemendo e se contorcendo. Enquanto isso, Matt está com Casey quando seu nariz começa a sangrar mesmo não tendo usado seus poderes. Andrew está no meio de uma tempestade chorando. Steve chega dizendo que seu nariz começou a sangrar e que ouviu a voz de Andrew chamando-o. Andrew pede a Steve para deixá-lo em paz, mas Steve diz a Andrew para se acalmar e voltar ao chão. Andrew fica irritado com Steve e o raio atinge Steve. O tempo passa e Andrew grava um funeral. Ele vê Casey e Matt participando assim como seus outros colegas. Steve havia sido atingido por um raio e morreu. Andrew então vê Matt o encarando. Após a cerimônia, Matt confronta Andrew sobre o que aconteceu com Steve, questionando como ele foi atingido por um raio quando não houve relatos de raios.
Matt ordena que Andrew conte a verdade, mas Andrew permanece em silêncio. Ele evita a confrontação e voa embora. No dia seguinte, Andrew está de volta ao túmulo de Steve pedindo desculpas. Ele diz que não sabia o que aconteceu e que deve ter perdido o controle. Ele retorna ao buraco onde ganharam seus poderes e vê que agora está coberto de grama. E um padrão começou a se formar ao seu redor. Andrew então vai para a escola e vê as pessoas zombando dele por ter vomitado na festa. Ele vê a garota de cabelo rosa com suas amigas e as amigas dela zombam dele também. O Valentão também o provoca imitando-o vomitando. Andrew é dominado pela raiva. Ele se aproxima do Valentão e arranca vários de seus dentes. Em um banheiro ele mostra à câmera os pedaços de dentes e descreve como os pegou. Em um ferro velho, Andrew fala com sua câmera e discorre sobre a evolução e o conceito de um predador de topo. Ele fala sobre como os predadores não sentem culpa ao matar suas presas e como os humanos não sentem culpa ao pisar em formigas ou esmagar moscas e mosquitos. Ele se equipara a um predador humano de topo. Suas habilidades podem prejudicar as pessoas, mas para ele é assim que as coisas são. Ele então esmaga um carro atrás dele com facilidade. Matt invade o quarto de Andrew descobrindo o que aconteceu na escola com o Valentão. Ele enfatiza como é importante que eles sigam suas regras para o bem deles, pois estão se tornando poderosos demais. Matt então avisa Andrew que ele terá que intervir se Andrew não parar de prejudicar as pessoas. Eles entram em uma discussão e Matt o soca, mas Andrew segura seu punho. Matt então sai imediatamente. Andrew vai à farmácia para buscar mais medicação para sua mãe, mas o farmacêutico diz que ele não tem dinheiro suficiente. Sem outra opção, Andrew decide tomar medidas mais drásticas em relação à sua mãe. Ele pega o velho traje de bombeiro de seu pai e sai para forçar as pessoas a lhe dar dinheiro. Ele primeiro mira os homens de sua rua que sempre o zombam. Ele derruba todos esmagando-os contra carros e no asfalto. Em segundos ele os deixa todos inconscientes e pega todo o dinheiro deles. Ele então vai a um posto de gasolina, desabilita o caixa e leva todo o dinheiro do caixa. Ao sair, o caixa o persegue com uma espingarda. Andrew desarma a espingarda e ela acaba disparando em um tanque de gasolina. O tanque explode e o caixa e Andrew são jogados para trás. Andrew pega fogo e perde a consciência. Andrew é internado em um hospital e Richard é chamado. Richard entra no quarto de Andrew e começa a chorar. Ele diz a Andrew inconsciente que Karen havia morrido. Ele então culpa Andrew pela morte dela, pois acha que ela não teria morrido se não estivesse procurando Andrew. Ele começa a gritar com Andrew ordenando-lhe que se desculpe pela morte de Karen. Seus gritos ficam mais altos e Andrew finalmente acorda abrindo um buraco na parede do hospital. Matt está em uma festa de aniversário quando seu nariz começa a sangrar. Ele imediatamente sabe que algo está errado com Andrew e vê um boletim de notícias sobre uma explosão no hospital. Ele imediatamente sai com Casey dirigindo para o hospital. Eles chegam ao hospital e veem Andrew pegando Richard e o jogando. Matt voa e pega Richard e todos vendo-o voar. Eles entram no carro novamente, mas Andrew os encontra e os leva para a Space Needle antes de soltar o carro. Matt pega Casey e a leva em segurança para baixo. As pessoas estão gravando tudo em seus celulares e a polícia e o pessoal médico se apressam para lidar com a situação. Matt voa até Andrew tentando acalmá-lo e convencê-lo a parar. Andrew diz que sempre foi tratado terrivelmente, e esta é sua chance de se vingar de tudo o que lhe aconteceu. Matt promete que o ajudará a mudar sua vida e diz que eles podem fugir e começar uma nova vida. Matt continua falando, mas Andrew joga um ônibus nele. Andrew então pousa em um prédio e Matt se levanta para lutar de volta. Andrew e Matt lutam sendo jogados por toda a cidade. Eles se esbarram em estradas, carros, prédios, apartamentos e casas, sem mostrar sinais de desaceleração. Eles atiram veículos um no outro e Andrew não se importa com a vida humana. Matt ainda tenta convencer Andrew a parar, mas a polícia o cerca. Matt é atingido e Andrew joga os policiais para trás antes de voar e fugir. Ambos pousam em uma praça em frente a um prédio onde a polícia o cerca novamente. Matt implora a Andrew que pare, mas ele não escuta. A polícia abre fogo, mas Andrew para todas as balas. Andrew então começa a gritar e os prédios atrás dele tremem violentamente. Vidros e concreto se quebram e destroços caem sobre eles. Matt suplica a Andrew que não machuque os policiais, mas Andrew está além de qualquer ajuda. Ele percebe que não há outro jeito a não ser matar Andrew. Matt pega a estátua atrás de Andrew e aponta uma lança de aço para ele antes de empalá-lo pelo peito. Tudo fica em silêncio e Andrew fica pendurado sem vida no meio da praça. A polícia se aproxima, mas Matt voa em velocidade e escapa. O tempo passa e Matt é visto voando acima de montanhas cobertas de neve. Ele fala com uma câmera como se fosse Andrew e aponta para vários templos de monges tibetanos.